Começar a usar a biblioteca, a gente precisa fazer a instalação e depois a importação dela. No momento da gravação desse vídeo, o LiaPy ele ainda não está no PyPy, mas dá para instalar ele mesmo assim, utilizando o pip install, git, mais o link do repositório. Eu vou deixar esse link na descrição. Feita a instalação, a gente pode importar a biblioteca, import LiaPy, e para a gente fazer qualquer geração de série, plotagem ou qualquer outra coisa com a biblioteca, a gente primeiro precisa instanciar o mapa que a gente vai usar, passando todos os parâmetros que a gente escolher. Mas antes de instanciar o mapa, a gente precisa saber quais são os mapas que já estão implementados na biblioteca. Para isso, basta usar o método AvailableMaps, que ele retorna uma lista com todos os mapas disponíveis no momento. A gente tem 15 no total. Eu sugiro, para entender melhor o que cada um faz, dar uma olhada na documentação, que eu também vou deixar o link na descrição. E o mapa escolhido para fazer essa demonstração nesse tutorial é o mapa logístico, que é um mapa ele é bem comum, ele é bem famoso. É um modelo de dinâmica populacional introduzido por Robert Mann em 76. A equação dele descreve uma evolução populacional, entre outras coisas. E o parâmetro R, ele controla o regime dinâmico da sequência gerada. E como eu falei antes, para que a gente consiga fazer a simulação dele, a gente precisa instanciar esse mapa. A gente chama a biblioteca LiaPy e a gente pega o mapa Logistic Map. E aí a gente vai começar a definir os parâmetros. O primeiro parâmetro são os steps, que é o número de passos, o número de iterações que a série vai ter. No nosso caso aqui eu vou escolher 200. Depois vem o trans, que é o transiente, que são quantas iterações são descartadas antes de a gente começar a armazenar os valores. Aqui eu vou colocar 800. A gente vai descartar 800 iterações antes de começar a armazenar os 200 passos que a gente quer. O próximo é o parâmetro específico do mapa logístico, que é o R, que eu vou definir ele igual a 4. E a gente tem a condição inicial. A condição inicial, o LiaPy ele oferece algumas opções. Você pode informar uma condição inicial exata, como eu estou fazendo aqui, x0 é igual a 0.5. Você também pode dar para ele um seed, para gerar aleatoriamente, ou se você não escolher nada, o LiaPy ele vai sortear algum valor dentro do domínio do mapa para fazer essa simulação. No nosso caso, eu vou usar o seed igual a 42. E por último, e extremamente importante, PREC, que é a precisão. O LiaPy ele trabalha com precisão arbitrária, então você escolhe quantas casas decimais quer usar no cálculo da série e do expoente de Lyapunov. Por padrão, eu coloquei 50 casas decimais, mas eu vou colocar 40 aqui só para sair um pouco do default. Com isso, o mapa ele já está instanciado, é bem rapidinho. A gente pode também chamar esse mapa, dizer que atribuir ele a uma variável.
começar a trabalhar com essa variável no lugar de todo esse código. E aí a gente já pode começar a manipular. Primeira funcionalidade é gerar a série temporal desse mapa com esses parâmetros. Para gerar, basta a gente chamar o mapa, né? Eu atribuí a essa variável mapa, time series. E ele vai te dar e aí o retorno ele vai ser sempre um array NumPy, mas dá para escolher decimal também. Aí você vem aqui, ó, se você quiser decimal, você vem deck igual a true, e aí ele vai te dar uma série temporal decimal. Eu prefiro usar NumPy, é mais prático para mim, mas caso você precise das 50 casas decimais ou as 40 que a gente definiu, dá para usar também. Outra funcionalidade desse método é que você consegue plotar o gráfico da simulação. É um gráfico simples. Aqui as 200 iterações e depois também a série temporal. E aí aqui a gente consegue visualizar mais claramente como é que esses dados estão se comportando. E aí agora a gente vai para o expoente de Lyapunov, que é o cerne da biblioteca. O expoente de Lyapunov ele mede a taxa de separação exponencial entre as trajetórias vizinhas. Ele é dado pela média do logaritmo natural do módulo da derivada da função ao longo da órbita. Como o mapa logístico ele tem um valor teórico conhecido, dá para consultar diretamente qual é o valor dele, usando esse método, Theoretical Lyapunov. E aí ele vai retornar para a gente, né, o valor com o número de casas decimais que a gente definiu lá em cima. No caso, o Theoretical Lyapunov, ele é mais como se fosse uma característica do mapa do que um método em si. E aí, se além do valor teórico, né, caso também não tenha valor teórico definido, você quiser fazer o cálculo estimado baseado na série temporal que você acabou de gerar, você pode vir aqui mapa.lyapunov estimated. E aí ele vai estimar o expoente de Lyapunov para essa série temporal que a gente acabou de gerar. Dá para acompanhar como é que o expoente de Lyapunov ele converge ao longo das iterações com o Lyapunov Convergence. Aqui. E aí a gente botar plot igual a true para ver o gráfico. E aí aqui tem o gráfico da convergência do expoente de Lyapunov, junto também com os dados dessa convergência ao longo das iterações. Caso alguém tenha interesse nesses dados, ele também fornece para a gente. E a gente tem o resumo para ver de forma organizada a diferença entre o valor teórico e o estimado, com todos os parâmetros usados, tudo sobre a simulação que a gente está fazendo. Existe o método summary. Você pega o mapa que foi instanciado, né? Lyapunov summary. E aí esse resumo ele vai trazer nome do mapa, valor teórico, valor estimado,
o erro percentual entre os dois, o número de passos, número de transiente, a condição inicial e a própria série temporal. Todos esses resultados eles também podem ser atribuídos e manipulados como objetos, por exemplo. Bom, para fechar, eu quero mostrar a última funcionalidade, a densidade invariante. Dá para plotar a densidade utilizando o mapa.plot density, em que a gente pode definir a quantidade de bins. Não escrevi direito aqui. O mapa.plot density com 40 bins. Existem alguns parâmetros para personalização do gráfico, como o número de bins, cores, tamanho da figura. Se você quer visualizar com pontos ou barras, por default é pontos, mas eu posso vir aqui, olha, style bar, e visualizar com barras. Você pode aumentar, diminuir a quantidade de bins do jeito que você quiser. Para mais detalhes, sugiro ver a documentação. Então é isso, finalizando, é muito simples usar a biblioteca. Você instancia um mapa, você pode gerar séries temporais, você pode ver qual é o expoente de Lyapunov definido para aquele mapa, calcular o expoente de Lyapunov daquele mapa ou daquela série temporal, né, que você instanciou, visualizar a convergência do expoente de Lyapunov, fazer um resumo de todos esses indicadores e também visualizar a densidade invariante dessa série temporal. É isso. Eu ainda quero implementar mais funcionalidades e quando isso acontecer eu volto aqui e faço um tutorial atualizado.